nós vamos começar da página 80 em diante, tá bom? Diz lá, variável e incógnita. Fica tranquilo que não vai mudar muito o que a gente já está fazendo, tá? Fica tranquilo. Vamos lá. As tabelas são ferramentas que ajudam a visualizar informações. Veja o registro dos tempos gastos em minutos feito por um aplicativo utilizado pelo executivo nos deslocamentos da sua casa até o trabalho, realizado no período da semana. Muito bem. Página 81, bora lá, meus amados. Diz lá o seguinte: na tabela abaixo, contém os números que representam a quantidade de tempo gasto de cada trecho no percurso no primeiro dia da semana. Utilize essas informações numéricas como referência para completar os números que representam as quantidades de tempo gasto nos demais dias. Muito bem. Na segunda-feira, ele já fez para nós. Repara lá. Quantas vezes ele andou em A? 4 vezes. Então, ele andou 4 vezes em A. Qual que era o tempo gasto em A mesmo? 5 minutos. Ele andou uma vez de patinete, que foi o B, mais 4 minutos. Uma vez em metrô, mais 6 minutos. Uma vez em ônibus, mais 14 minutos. E uma vez de bicicleta, 3 minutos. Então, ele fez a continha para a gente. Como ele andou 4 vezes o A, ele pegou o valor do A, que é 5, multiplicou por 4. Somou com mais 4 do patinete, somou com mais 6 do metrô, com mais 12 do ônibus e com mais 3, obviamente, mais 3, obviamente, aí da bicicleta. E deu um total, obviamente, de 47 quilômetros. Muito bem. Presta atenção agora. Presta atenção. Ele continua andando a pé 5 minutos, e ele continua andando de bicicleta, obviamente, 3 minutos. Perfeito. Agora, o que basta a gente fazer? Nós vamos ter que descobrir valores diferentes para esse trajeto dele. Aqui, completa a sua tabela aí, por favor. Na terça-feira, ele andou 5 minutos. Beleza, a pé. De patinete, completa aí. Ele andou 2 minutos. Então, completa na segunda linha, terça-feira, patinete, 2 minutos. De metrô, ele andou 16 minutos. De ônibus, 34. E, obviamente, de bicicleta, já colocou 3. Presta atenção que vocês vão fazer agora, meus amados. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na linha de cima. Muito bem. Vamos montar a expressão primeiro, igual fizemos em cima. Andando, ele andou 4 vezes. Então, ponha 4 vezes. Na terça-feira, o caminhar continuou 5 minutos. Então, coloca 4 vezes 5. Mais. Agora ele foi de patinete, só que agora o tempo do patinete foi menor. Quanto tempo ele andou de patinete? 2 minutos. Então, coloca 2 minutos. Muito bem. De metrô, ele andou mais 16 minutos. 16, né? Repara aí que aumentou o tempo. De ônibus, vixe, quase triplicou o tempo. Ele andou 34 minutos. 34 minutos. E, por último, bicicleta. Ele andou 3 minutos. Então, o que nós vamos ter que fazer? Multiplicar o 4 vezes 5, que já deu 20, e nós vamos somar com os outros tempos gastos. Some aí para mencionar para mim quanto tempo foi gasto. Vamos lá? Seria 20, mais 2, mais 16, mais 34 e mais 3. Zero? Deu 75. Perfeito! 75 minutos. Muito bom.
certo? Professor, a Ana e a Sofia não estão conseguindo entrar na call. Então, menciona para ela que eu coloquei o link lá no chat, para que elas cliquem lá e entrem. Manda essa mensagem para mim, Luiz, por favor. Ok. Tá? Então, na terça-feira deu 75 minutos, beleza? Muito bem. Vamos ver na quarta-feira. Valor nenhum ainda. Eu vou te dar os valores. Andando a pé, 7 minutos. 7 minutos. De patinete, 5 minutos. Metrô, 10 minutos. Ônibus, 18 minutos. E de bicicleta, 6 minutos. Só toma cuidado com uma coisa, lembrando que a pé andou 4 vezes. A primeira coisa que você tem que fazer aí seria 4 vezes 7, beleza? Aí você vai somar o 5, o 10, o 18 e o 6. Só eu tô ouvindo esse barulho. Eu não entendi. Só aqui no barulho. Não, eu tô ouvindo também. Tá ouvindo? Eu ouvi um barulho estranho. Porque tem alguém com o microfone ligado, gatinho. Não tem jeito, é barulho externo. Ah. Professor, que página? Que eu acabei de chegar. Estou na página 81. Tá, Tá bom? ok. Galera, uma pergunta. Felipe Pérez está por aí? Não, né? Tá, o Felipe Pérez está aí? Sim. Ah, então tá bom, gatinho. Você estava na primeira aula também ou não? Eu não consegui entrar. Tá bom. Nessa você tá, né? Então tá bom. Beleza. Bom, muito bem. Fizeram a conta? Sim. Deu quanto? 68. Não. Quase. 68. Não. Quase. 67. 67 minutos. Bom? Bom, seguindo, eu vou te dar já os valores de quinta e de sexta para você já fazer os dois cálculos. Primeiro de quinta-feira, bora lá. Andando 4 minutos. Patinete, 1 minuto. De metrô ele já deu 6. De ônibus, 11 minutos. Bicicleta, 13 minutos. Sexta-feira, última linha. A pé, ele já te deu 5 minutos. Patinete, 3 minutos. Metrô, já te deu 6. Ônibus, 8 minutos. E bicicleta também já te deu os 3 minutos. Tá? Professor, qual que é o patinete da sexta? O patinete, na qual? Na sexta. Sexta, 3 minutos, gatinho. Professor, qual que é o ônibus na sexta? Ônibus na sexta, 8 minutos. Obrigada. Tá bom? Façam os cálculos para mim, por favor. Fiz.
Pronto? Sim. Ó, vamos lá. Então, na quinta-feira, se eu não me engano, deu 47 minutos, é isso? E na sexta-feira, 40 minutos, beleza? Tranquilo? Então, muito bem. Perceba o seguinte, vamos fazer uma análise nesses valores? Qual foi o dia que ele chegou mais cedo? Na sexta? Sexta-feira. Ó, vamos interpretar o porquê que ele conseguiu chegar mais cedo na sexta-feira? Olha o patinete. Foi quase o menor tempo, né? Na verdade, o menor tempo do patinete foi na terça, mas o 3 minutos também foi bem baixo. E o ônibus, que geralmente demora muito mais, de ônibus, com certeza devia ter menos trânsito, o que ele utilizou apenas 8 minutos, tá? Então, um dos critérios pelo qual ele chegou mais cedo na sexta-feira foi o patinete, uma diminuição do tempo, e principalmente o ônibus, tá? Qual foi o tempo que ele perdeu mais tempo, chegou atrasado no trabalho? Terça-feira? Terça-feira. O que aconteceu na terça-feira? Repara, para ajudar, o metrô atrasou 16 minutos, deve ter tido uma pane, porque é 6 minutos, demorou 10 minutos a mais, e o ônibus, com certeza devia ter algum acidente ou alguma coisa, que obviamente aí aumentou esse tempo demais, tá? Vamos analisar essas 3 menções que ele fala. Na terça-feira, mesmo apresentando um bom desempenho no patinete, legal, era 4, ele fez em patinete em 2 minutos. Com redução de 2 minutos, a linha do metrô apresentou uma falha elétrica, foi o que eu falei. O que ocasionou um atraso de 10 minutos. O normal é 6, ele passou para 16. E depois a perca do ônibus. Ah, ele perdeu o ônibus. Foi necessário esperar mais 20 minutos até que o próximo ônibus chegasse. Então, por essa razão que eu tive na terça-feira o maior tempo de deslocamento. Perfeito? Então, escreva lá. Falha elétrica. Na, professor. Isso aí. Escreva lá. Falha elétrica e perca do ônibus. Entre parênteses, motivo do atraso. Bom, presta atenção. Como referência, eu tenho a segunda-feira, que são os valores reais. Vamos ver na quarta-feira o que aconteceu. Perceba. Na quarta-feira, acho que o cara estava cansado demais e ele andou mais devagar do que o normal. Olha o patinete. O tempo padrão era 4 minutos. Ele perdeu 5 minutos. O metrô atrasou aí, teve um problema, então ele perdeu 4 minutos. O ônibus atrasou mais 4 minutos. E de bicicleta foi a calamidade, o dobro do tempo. Tá? Vamos ler na letra B o que ele diz. Na quarta-feira estava chovendo. Estava chovendo, está explicado. Por isso, todos os trechos foram mais lentos. Os trechos a pé atrasaram 2 minutos, de bicicleta atrasaram 3, os trechos de metrô 4 minutos e de patinete 1 minuto. Então, escreva. O que causou esse tempo ruim nele aí, essa perca de tempo? Primeiro, estava chovendo, então com chuva tudo se atrasa. Então, escreva na letra B. Esse atraso ocorreu devido à chuva. Muito bem. Agora, vamos analisar a quinta-feira, o que aconteceu? Bom, ele andando a pé ali normal faz 5 minutos, ele fez 4, diminuiu o seu tempo. Caraca, de patinete ele faz em 4, fez em 1. Tempo perfeito. De metrô, o mesmo tempo, 6 minutos, não aumentou nem diminuiu. De ônibus, era 14 minutos o tempo padrão. Com certeza,
ele diminuiu isso, devia ter menos trânsito, 3 minutos a mais. E olha a bicicleta, o que aconteceu. Normalmente ele faz em 3 minutos, ele fez em 10. Com toda certeza, a gente deve ter tido algum problema com a bicicleta dele. Furou o pneu ou alguma coisa assim. Vamos analisar a letra C, o que ele diz. Na quinta-feira, o trânsito estava fluindo melhor, porque era feriado. Por isso, obviamente, que ele chegou melhor lá. Muito bem. O que ocasionou uma diminuição do tempo de alguns trechos. Nos trechos de ônibus e de patinete, houve uma redução de 3 minutos e a pé de 1 minuto, a gente já sabia. Porém, não tinha nenhuma bicicleta disponível no bicicletário. Sem ler essa análise, para mim eu achei que fosse algum pneu furado, mas não foi isso. O que aconteceu? Ele usa o bicicletário e não tinha nenhuma bicicleta disponível, o que causou o atraso de 10 minutos. Então, escreva lá. O atraso maior ficou relacionada à ausência da bicicleta no bicicletário. Bom, letra D. O que aconteceu? Vamos analisar. Segunda-feira, sexta-feira, a pé normal, patinete, eu tive a diminuição de 1 minuto. Se era 4, passou para 3, diminuiu. Metrô, a mesma coisa. Sexta-feira, por incrível que pareça, geralmente sexta-feira o trânsito é maior, o trânsito foi menor, o que ele obviamente deu em 8 minutos. E bicicleta, a mesma coisa. Bom, vamos ver o que aconteceu lá na letra D. Como é sexta-feira, era emenda... por isso que tinha menos trânsito, era emenda de feriado. O trânsito continuava muito bom, o que ocasionou a diminuição de 6 minutos. O tempo do trecho do ônibus em 1 minuto e de patinete. Muito bom. Então, escreva lá. Menor tempo. Escreva lá. Menor tempo. Devido ser emenda de feriado. Beleza? Muito bem. Segunda questão. Analisando os registros da tabela acima, é possível concluir que o tempo de cada trecho depende deste percurso, se manteve igual durante toda a semana. Gente, ele chegou, o tempo é o mesmo. O percurso é o mesmo. Mas esse percurso foi igual durante toda a semana? Não. Por que não foi igual durante a semana? Porque teve dias que choveu, atrasou, teve dias que a bicicleta não estava no lugar, ele não conseguiu ir, teve dias que teve mais trânsito, teve dias emenda de feriado que teve mais trânsito, dentre outras coisas. Então, repara uma coisa, o trajeto é sempre o mesmo, mas ele pode ter uma variância. Por que ele pode ter uma variância? Justamente pela razão de que pode ocorrer imprevistos do tempo e outras coisas. Beleza? Tranquilo? Virando a página 82, amores, olha lá. Lá na terceira questão, lá em cima. Você já sabe o tempo gasto do trecho em cada dia da semana. Complete a tabela com o tempo total diário e descubra em qual dia da semana o executivo realizou o percurso em menor tempo. Que dia foi, amores? Na sexta. Sexta-feira, muito bem. E você ainda pode colocar sexta-feira entre parênteses. Lembra que o ônibus dele teve uma diminuição menor aí? Por que o ônibus teve uma diminuição menor? Porque era emenda de feriado, beleza? Então pode colocar ainda emenda de feriado. Beleza? Muito bem. Bom,
modo aplicativo, ele vai pedir para a gente preencher essa tabelinha. Muito bem. O que ele está dizendo aí? A distância em quilômetros. Quantos quilômetros leva, obviamente, o cara andando aí? Quanto tempo leva? 4 segundos? É isso? Perfeito. 4 segundos. O patinete, qual que é a distância percorrida? É T. Muito bem. O metrô, na verdade, seria aí 2T. Então, 2T. O, que é o ônibus uma vez, e o V, andando de bicicleta, tal. Então, vamos lá. O mesmo aplicativo utilizado para verificar o tempo gasto do trecho, calcula a distância percorrida pelo executivo para locomover da sua casa até o trabalho. Veja as expressões algébricas que correspondem à distância percorrida em quilômetros em cada trecho e resolva as atividades a seguir para descobrir a quilometragem total desse percurso. Muito bem. Então, presta atenção. Vamos lá. Voltando à nossa tabelinha, quanto tempo o cara demora andando? Demora 5 minutos, tá? Onde é que você está? Eu estou no terceiro exercício. Bom, presta atenção. Nós vamos ter que completar aí com as quilometragens, para que a gente consiga fazer todo o trabalho. Coloca aí no cara andando, nesses 4 segundos que ele andou, 4S, né? É o equivalente a 8 quilômetros. Escreva lá embaixo, 8 km. 8 km. Muito bem. O tempo T, obviamente, a gente vai mencionar lá que ele andou 5 quilômetros. O metrô 2T, ele andou o quê? 10 quilômetros. De ônibus, ele andou 18 quilômetros. E de bicicleta, que ele chamou de V, 16 quilômetros. Agora ele pede, lá do lado direito, o percurso em quilômetros e a representação. Olha para mim, por favor. Bom, vamos representar primeiro. Professor, Qual foi a primeira coisa que ele andou? Não foi a pé? De novo, o mundo está desfocado. Tá desfocar. Vamos lá, vamos focar. Esse Skype tá difícil hoje, hein? Hoje mas a gente tenta, né? Remover sabotando o aí. foco do fundo. Bom, vamos lá. Então, eu comecei com 4S, que foi o cara andando, beleza? Aí, repara, que ele não andou de patinete? Qual é a representação para mim do patinete? Não é T? Então, ó, mais T, beleza? Depois do patinete, ele andou de metrô 2T. Para aqui para mim. Mais 2T. Depois ele andou de ônibus. Mais U. E depois, obviamente, ele andou de bicicleta. V. Não é para copiar essa expressão, porque essa expressão eu vou melhorar. Eu já te ensinei isso. O que você tem aqui, amores? T, O que você tem aqui? T. Não, 2T, Ah, tá. 1T mais 2T. Aqui você vai ter o quê? 3T, beleza? O que você tem aqui? 4S. O que você tem aqui? U. O que você tem aqui? V. É essa representação que ele quer que você coloque aí na primeira linha que você tem que preencher do lado direito da tabela do exercício 3, tá? Aí agora, presta atenção. Vamos calcular o que a gente precisa. Muito bem. 4S, qual foi o tempo? 4S foi 8 quilômetros. 8, perfeito, 8 mais. Presta atenção em mim agora. Qual foi o tempo de T? De T foi 5. Então, mais 5. Qual foi o tempo de 2T?
Foi 10. 10, beleza. Mais o tempo de U, quanto foi? 18. Perfeito, 18. E por último, qual é o tempo de V? 16. Perfeito, 16. Some isso aqui para mim, soma todo mundo. Deu quanto? Peraí. Esperando. $57. Perfeito. 57 o quê? Quilômetros. Quilômetros. km. Show. Galera, você percebe que isso não é difícil? É só uma forma. Ele chama as letras de uma coisa, depois eu transformo a letra em número e somo. Não há dificuldade, né? Muito bem. Quarta questão. Complete a coluna do percurso, tal. Nós já fizemos isso, foi o que a gente preencheu a coluna do percurso. Faça os cálculos a seguir, utilizando as informações dadas na tabela acima. E veja quantos quilômetros no executivo percorreu em cada trecho no percurso, de sua casa até o trabalho, pela rota alternativa. Em seguida, complete a linha da tabela acima com os valores. Muito bem. Primeira coisa, vamos lá. Sabendo-se que o executivo caminha 2 quilômetros em cada trecho, quantos quilômetros ele caminha ao todo? Ele caminha 2 quilômetros, não é isso? Então, ó, posso apagar isso aqui? Já apaguei. Bom, muito bem. Quantos quilômetros ele caminha mesmo, que o cara falou? 2 quilômetros. 2 quilômetros. Muito bem. Só que agora, o que eu tenho? Eu tenho 4 vezes S. Vamos interpretar que esse S vale 2 quilômetros. Como ficaria essa continha? 4 vezes 2. Que vai dar quantos quilômetros? 2. 8 quilômetros. Esse é a letra A. Coloca lá a letra A, tá bom? Agora, repara a letra B. O que está dizendo a letra B? Considerando que a soma dos quilômetros realizados no patinete do metrô é igual a 15. Bom, a soma do patinete, a soma dos quilômetros realizados de patinete de metrô, a soma dos dois tem que dar 15. Muito bem. Calcule por tentativa a quantidade de quilômetros em cada trecho. Note que o trecho do metrô é o dobro do trecho do patinete. Gente, presta atenção. Letra B. Estão enxergando aqui? Uhum. Sim, muito bem. O trecho do patinete, qual foi? T, beleza? Uhum. Mas, qual foi o trecho do metrô? 2T. Perfeito. 2T. Isso aqui tem que ser igual a quantos quilômetros? 15. Perfeito. 15. Último exercício do aplicando ontem. Teve uma situação como essa. Eu tenho 1T com mais 2T. Eu vou ter o quê? 3T. 3T é igual a 15. O que o 3 está fazendo com o T? Tá multiplicando. Perfeito. Eu passo ele para depois da igualdade com operação contrária. Qual é? Vai ficar a divisão. Perfeito. Tempo é igual a 15 dividido por 3. Portanto, qual é o T? 5. Ótimo. 5. 5 quilômetros. Acabou o exercício? Não. Não. O que ele quer? Ele quer saber de patinete. O tempo do patinete não é um T? Uhum. Eu não achei que T vale 5.
Então, quanto ele andou de patinete? 5 quilômetros. Quanto ele andou de metrô? Não é 2T? Quanto vale T? 10. Na verdade, o T, né, você já deu a resposta, né, Rafa? Mas o T vale 5. Seria 2 vezes 5, que daria 10 quilômetros. Beleza? Uhum. Dá um jeito de colocar isso aqui nessa linha aí do terceiro. Vai lá. Pronto? Vamos lá? Aham. Então, bom. O que está dizendo na letra C? Presta atenção. A diferença entre a quantidade de quilômetros do trecho de ônibus e do trecho de bicicleta é 2. A diferença deles é 2. Muito bem. Então, o que eu posso escrever? Presta atenção. Vou escrever os dados que ele me deu. Muito bem. O que eu tenho lá? Perceba. Ele diz que a diferença, letra C, né? A diferença do quê? Do trecho realizado de ônibus e de bicicleta é 2. Qual é o trecho de ônibus? É U. Qual é o trecho de bicicleta? É V. Então, ele disse para mim que U menos V é igual a 2 quilômetros. Muito bem. O que mais ele disse lá? Calcule a quantidade de quilômetros de cada trecho, sabendo que a quantidade de quilômetros do trecho de bicicleta é o dobro da quantidade do trecho em quilômetros a pé. Perceba, a bicicleta, ele disse para mim que é o dobro da quantidade a pé. Muito bem, o dobro da quantidade a pé. Qual que é a quantidade a pé? Quantos quilômetros? Lá na tabela. A pé sozinho é 8. 8. Oh, Então, a pé falou que é o sozinho é dobro da quantidade do cara andando a pé, que seria o 4S. Então, o V, que para mim é a bicicleta, ele disse lá que vai ser 2 vezes. Quanto que é o cara andando a pé? É 8. Portanto, a velocidade da bicicleta vai ser 2 vezes 8, que vai ser igual a 16 quilômetros. Então, eu achei o V. Agora, eu consigo achar o U. Só tinha Olha para mim. U menos E é igual a 2. Não é isso que está dizendo aqui, ó? Sim. Quanto vale o V? V vale 16. Então, olha aqui para mim. O U menos o V, eu achei que vale 16. 16 é igual a 2. Eu quero deixar o U sozinho. O que eu faço com esse menos 16? Mando ele para o outro lado. Mandando ele para o outro lado, como é uma equação, ele muda o sinal. Lembram-se? Então, se ele era menos 16, ele vai para lá como? Mais 16. Mais 16.
Quem eu tenho aqui? Eu tenho o 2. Então, U é igual a 16 mais 2. U vai ser igual a 18 quilômetros. Beleza? Tranquilo? Tem que pensar um cadinho nesse aí, hein? Bom, na sexta questão, amados, ele vai pedir para você discutir com o seu professor e seus colegas se a quantidade de quilômetros em cada trecho desse percurso se manteve constante. Na verdade, ele só deu uma base para a gente responder isso. Então, a gente entende que, obviamente, esse trecho ele é constante, tá? Não teve alteração. Ele não deu outros valores igual a tabela atrás. Então, coloca na sexta questão lá embaixo. Esse trajeto apresenta quilometragem constante. Perfeito? Sétima questão, página 83. Faremos o sétimo e o oitavo exercício, a gente finaliza, mesmo porque eu tenho 6 minutos para o término dessa aula. Vamos lá. Agora você já conhece a quantidade de quilômetros em cada trecho. Calcule a quilometragem total desse percurso alternativo. Depois faça a anotação da quantidade na tabela da unidade 3. Nós já fizemos a totalidade dele. Quantos quilômetros deu esse acesso alternativo? 57 quilômetros, é isso? 47. Não, é 57. Na tabela do exercício 3? Calma, filho. 57. Ah, tá. Desses Ó, 3. 57. É isso que ele quer, tá bom? Oitava questão, verificando se a compreensão. Ao final do dia, para retornar à sua casa, o executivo utiliza a rota descrita na tabela abaixo. Calcule o trecho, calcule quanto tempo ele leva de cada dia da semana após analisar o registro em minutos dados. Muito bem. Então, repara, meus amores, olha lá. Na segunda-feira, de bicicleta, ele andou quanto? De patinete, desculpa. 6. 6. E a pé? 5. Soma os dois, deu quanto? 11. 11. Na terça-feira? Na terça-feira. Andou quanto de patinete? 4. E a pé? 3. Andou total? 7. 7. quilômetros. Na quarta-feira, quanto de patinete?